Bem, agora, né, vamos falar do segundo instrumento legal, o segundo marco legal do orçamento, né? O contrato, né, entre sociedade e poder executivo começou com o PPA, que estabeleceu um plano, né, para 4 anos, que seria um plano de investimentos, ou seja, despesas de capital. Vou priorizar não, vou estabelecer o que será feito para aumentar o patrimônio público ao longo de 4 anos. Primeiro ano do meu mandato, eu elaboro. Aí esse PPA vai entrar em vigor a partir do segundo ano do mandato e vai projetar para o primeiro ano do mandato do sucessor. Então, a partir da elaboração do PPA, que tem um prazo de 4 anos, então eu faço um plano de 4 anos. E aí eu preciso elaborar o orçamento anual, tá bom? Aí existe uma peça chamada LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Essa peça orientará a elaboração do orçamento, tá? Ela vai buscar no PPA, ela vai priorizar o que está estabelecido no PPA. O PPA tem um plano que é para ser feito em 4 anos. Então eu copio e colo as minhas prioridades do PPA, tá? Para se realizar ao longo de um ano seguinte. Por exemplo, em 2021, né, será elaborado o orçamento para 2022. Mas eu vou buscar no PPA, vou estabelecer o que é prioritário para ser investido, e essa prioridade, ela de certa forma vai movimentar despesas de custeio. Por exemplo, eu tenho uma máquina funcionando hoje, que ela precisa, tá, ser mantida. E além disso, eu vou estabelecer novos investimentos que vão aumentar o tamanho dessa máquina. Eu vou aumentar o meu patrimônio. Logo, vou inserir novos gastos para poder fazer valer o funcionamento desses novos mobiliários. E o que vai acontecer, né? Isso eu estou dando uma orientação para o futuro. Olha, eu vou construir um novo hospital. Isso significa dizer que esse novo hospital vai precisar de novos servidores, ele vai precisar de uma despesa de custeio. Então, tudo isso vai fazer com que o orçamento, que a gente ainda vai falar dessa lei, ele vai se basear nessas diretrizes da LDO para que se consolide o orçamento. Então, no primeiro momento eu fiz o PPA, no segundo momento eu vou elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, que vai extrair do PPA o que é as prioridades para aquele ano que a gente está elaborando o orçamento. Então, o que a gente faz? A gente define as metas e as prioridades a partir do PPA. Eu não posso inventar nada, eu tenho que ir no PPA, né, que foi aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo. O PPA estabelece o meu plano de investimento, eu vou buscar as prioridades, tá? Essas prioridades, o que elas vão movimentar ali, tá? Provavelmente, e é evidente que isso vai aumentar o gasto público. Esse aumento de gasto público obriga o Poder Executivo a buscar receitas para isso, porque há o equilíbrio orçamentário. Logo, se eu vou gastar mais, eu tenho que gastar para investir e gastar para manter esse investimento, além do gasto normal, anterior, tá? Então, esse somatório de gastos eu preciso suprir com receitas. Então, a própria LDO ela pode orientar possíveis alterações na legislação tributária. Eu posso chegar, tudo bem, vai ter mais um hospital, mais uma escola, pavimentações, enfim.
Mas isso tudo vai obrigar um aumento na minha alíquota, não sei de quê, do meu imposto, não sei das quantas, eu vou criar uma taxa. Então, a LDO já dá essa, já sinaliza ao legislador, né? E também ao próprio legislador, ele vai saber, bom, peraí, vocês estão estabelecendo novos gastos. De onde vem esse dinheiro? Opa, está aqui. Então, a própria LDO, a lei já orienta. Bom, eu vou investir aqui, mas o dinheiro vem de cá. Tá? Inclusive de agentes financeiros, né? E aí a lei já orienta isso. Você já estabelece aqui na LDO as contas, de onde vêm os recursos, né? Então, ó, a gente vai definir metas e prioridades, né, a partir do que foi estabelecido no PPA. A LDO, por sua vez, vai orientar a elaboração da lei orçamentária. Por quê? Porque eu estou já direcionando novos investimentos e, em função desses novos investimentos, vou ter que inserir nesse contexto novas despesas de custeio, ok? Então, é uma orientação que se dá à lei orçamentária. A LDO indica possíveis alterações na legislação tributária. O que significa isso, né? Eu posso estar indicando que alguns tributos, ou algumas taxas, ou enfim, tributo, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, algum item desse pode ser modificado para que a minha arrecadação aumente e, consequentemente, eu consiga atender esses novos gastos, né? A política salarial, a gente tem aumentos, né? Aumentos de gastos de salariais, eu posso ter uma política de incentivo aos servidores. Isso tudo tem que constar na LDO para que o planejador, né, do orçamento, ele aloque isso como uma futura despesa. E também a contratação de servidores. Olha, se eu estou ampliando o patrimônio público, né, a máquina pública, em determinadas situações, eu posso me ver na obrigação de contratar novos servidores. E aí a própria LDO já dá essa orientação. E, por fim, né, ela tem uma edição anual, todo ano, né? O PPA ela tem uma abrangência de 4 anos, a LDO ela é anual, porque ela orienta o orçamento anual. Então todo ano tem que ter uma lei orientando o orçamento. Se todo ano eu faço orçamento, todo ano eu preciso que esse orçamento seja orientado. Então ela tem uma edição anual, ela deve ser enviada até 15 de abril. Por que isso? Por que eu preciso enviar até 15 de abril? Porque ela precisa ser sancionada antes do encerramento do primeiro semestre, primeiro período legislativo, vamos dizer assim. Então, no dia lá em julho, no meado de julho, em torno de 17 de julho, eu já preciso estar com a LDO sancionada. Por quê? Porque no dia 31 de agosto eu preciso encaminhar o orçamento para o legislativo. Então eu vou ter esse período para fazer os devidos ajustes, né? Compatibilizar a minha lei orçamentária, compatibilizar a LDO ao orçamento. Tá? Então, eu preciso, antes do encerramento do primeiro semestre legislativo, ter a LDO aprovada. Tá? Então, são as principais características da LDO, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Guardem bem isso, ela puxa do PPA as prioridades, estabelece o que vai ser prioridade para o ano seguinte, né, de execução,
ela faz essa compatibilização com o PPA, ela não vai inventar nada, ela tem uma edição anual, tá? E ela precisa ser encaminhada até 15 de abril, por quê? Porque a gente precisa, no último dia do encerramento do semestre legislativo, quer dizer, em julho, eu preciso ter isso já aprovado para sancionar, ok? Então, está aí o segundo marco legal do orçamento.